Olá pessoal, tudo bem? Como parte da programação da Semana do Meio Ambiente de Gratinga 2020, gostaria de agradecer o convite do chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Gratinga, o Alexandre de Faria Silva, para vir aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o tema Reconhecendo a Microbiologia no Cotidiano. Gostaria também de parabenizar toda a equipe por essa iniciativa. Além do desafio de conversar com vocês aqui diante de uma câmera e não poder interagir, quando eu recebi esse convite para falar sobre a microbiologia, eu me propus a um desafio ainda maior. É o desafio justamente de instigar a curiosidade de vocês aí sobre um grupo de organismos que muitas das vezes nós não observamos naturalmente, mas que desempenham no meio ambiente e em nossas vidas funções muito importantes e até mesmo essenciais, que são os que nós chamamos de micro-organismos. Antes de adentrar no tema, eu gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é Isabelle, eu sou mineira, nascida em Itaúna, sou bióloga pela Universidade Federal de Lavras, mestre e doutora em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, e durante a graduação, além de realizar estágios em diferentes áreas da biologia, eu também tive a oportunidade de desenvolver pesquisa na microbiologia. Acabei tomando gosto pela pesquisa e segui carreira acadêmica. Além das atividades realizadas aqui no Brasil, também tive a oportunidade de realizar intercâmbio em universidades na Espanha e no Canadá, e sempre com a microbiologia envolvida. Para mim, a microbiologia é um campo enorme a ser explorado e tentarei mostrar para vocês aqui de forma bem geral que de fato a microbiologia ela é enorme. Afinal, o que é microbiologia? A microbiologia é o estudo dos micro-organismos. E micro-organismos? Como o próprio nome diz, micro vem de pequeno, e assim, micro-organismos são organismos de tamanho pequeno. E para estudá-los, fazemos uso de lupas e microscópios para conseguirmos visualizá-los. Nesse grupo incluem as bactérias, vírus, fungos, protozoários e algas. Embora esses organismos sejam micros, eles apresentam uma diversidade enorme e estão presentes em praticamente todos os ambientes. Tem inclusive aqueles micro-organismos que suportam condições extremas, que são chamados extremófilos, seja extrema de temperatura, como em geleiras, vulcões, seja de altitude, salinidade, pressão. E a cada dia que a ciência avança, é possível conhecer um pouquinho mais sobre esses micro-organismos. Eu digo conhecer um pouquinho mais porque ainda hoje, com toda a tecnologia que nós temos, acredita-se que apenas uma fração desse grupo é conhecida, da diversidade deles é conhecida. E o problema é que muitas das vezes nós nos damos conta, damos atenção a esses micro-organismos que causam prejuízos e achamos que os micro-organismos em geral são vilões. Nos atentamos que eles existem quando temos uma infecção bacteriana, uma dor de garganta e inúmeros outros sintomas que nos deixam para baixo. Queixamos também quando temos alguma micose, pé de atleta, frieira, que são infecções causadas por fungos. Reclamamos também de doenças virais, a exemplo do tão falado corona, que é provocado por um vírus. Tem também os micro-organismos que crescem nos alimentos, o famoso pão com bolor, ou aquela fruta que está podre, com um aspecto estranho, como a camada de algodão, que a gente chama de aspecto cotonoso. Sim, são micro-organismos que estão crescendo ali, e realmente eles podem ser muito prejudiciais quando são ingeridos. Tem também as doenças que acometem alguns animais, que são chamados patógenos de plantas, que podem levar a um prejuízo enorme na colheita. Observamos claramente quando esses micro-organismos trazem prejuízos. Ignoramos os inúmeros benefícios que eles trazem e, de certa forma, é um pouco de gratidão da nossa parte não dar atenção merecida a eles. A importância deles na indústria de alimentos, nos processos fermentativos, na produção de pães, queijos, iogurtes, vinho, cerveja. A exemplo do fermento biológico, que ajuda o pão a crescer. É uma levedura, um fungo. E imagina o que seria da gente sem esses micro-organismos. Temos também micro-organismos que são usados na produção de remédios, a exemplo do antibiótico, penicilina, que é feita a partir de um fungo.
Em nosso corpo também temos inúmeros micro-organismos compondo a microbiota normal, a microbiota intestinal. Não precisem achar que são micro-organismos que trazem mal para a nossa saúde, pelo contrário, são benéficos. Um exemplo é quando fazemos uso dos probióticos, sejam eles naturais, como iogurte, kefir, ou suplementos com probióticos. São bactérias benéficas que vivem no intestino e ajudam a melhorar o funcionamento do nosso organismo. Existem também micro-organismos do rumen, dos ruminantes. E esses animais eles são totalmente dependentes dessa microbiota ruminal porque ela auxilia nos processos digestivos, digestão da celulose, entre outros benefícios. Enfim, temos uma infinidade de atividades em que os micro-organismos atuam, como no processo de fertilização, reciclagem de substâncias no solo, na decomposição, no desenvolvimento vegetal. Poderíamos ficar aqui por horas falando desses benefícios. Está ficando claro quem são esses micro-organismos? Estão se dando conta do tanto que nós estamos em contato direto com eles? Como que fazem parte do nosso cotidiano? Bom, eu espero mesmo estar convencendo vocês da importância desses micro-organismos. No solo, o papel deles também é incrível. Tem gente que observa o solo apenas como um monte de terra, onde a planta cresce. Mas espera aí, o que tem ali abaixo que a gente não vê? Já refletiram sobre isso? Será que é tão simples? Eu costumo dizer que quando vemos uma floresta é algo muito rico, cheio de vida. E será o que tem ali embaixo? Eu tenho plena convicção de que tem uma diversidade tão grande quanto a que podemos enxergar ou até maior. Nessa parte temos toda uma rede de comunicação, literalmente uma planta se comunicando com a outra, através também de micro-organismos. No trabalho que desenvolvi, abordei um pouco sobre essa microbiota do solo, que é riquíssima. Os micro-organismos trabalham e desempenham atividades no solo que são essenciais. Temos decompositores, que possibilitam o retorno dos nutrientes para as plantas utilizarem. Tem-se as bactérias promotoras de crescimento, as fixadoras de nitrogênio, fungos que são simbióticos, como os fungos micorrízicos arbusculares. Esses nomes podem até soar estranho e muitos de vocês, mas sem nem mesmo saber, se beneficiam muito com eles. Um exemplo prático disso é quando queremos plantar uma muda e ela não vinga. Aí alguém mais experiente sugere trazer um pouquinho do solo de onde essa planta estava para o novo local. Nada mais é do que trazer um pouco daqueles micro-organismos de antes para junto dessa planta agora, para continuarem a atuarem de forma benéfica com as plantas. Esses micro-organismos presentes nos solos, além dos benefícios que trazem para o desenvolvimento da planta, atuam também impedindo que algum patógeno venha causar algum dano. Assim também acontece conosco, é como se fossem nossos seguranças. Estão ali presentes, impedindo que outro micro-organismo oportunista chegue. Uma outra situação que revela a importância desses micro-organismos é quando estamos lidando com o solo degradado, impactado, a exemplo de áreas de mineração, áreas afetadas por rejeito de mineração. Esses micro-organismos, por desempenharem funções complexas no solo, são capazes de ajudar no processo de recuperação dessas áreas. Aí muitos questionam como? Bom, os micro-organismos, além de ajudarem a planta na absorção de água e nutrientes, existem ainda aqueles que atuam na estruturação do solo, criando melhores condições para a planta se desenvolver. Daí a ideia de usar os inóculos microbianos. Conseguem entender a importância desses micro-organismos nesses diferentes lugares? Consegui convencer vocês disso? Às vezes vemos o todo e não pensamos como as partes atuam, e são muito imprescindíveis. Vemos a floresta, mas não pensamos no solo. Vemos nosso corpo e não pensamos nos micro-organismos trabalhando junto. Vemos os alimentos e não pensamos no processo, e por aí vai. E uma coisa é certa, nossa dependência desses micro-organismos é enorme. Viram como estamos em contato direto com esses micro-organismos e na maioria das vezes não somos prejudicados? Muito pelo contrário, somos imensamente beneficiados. Bom, pessoal, a minha mensagem era essa. Espero ter convencido vocês do quão importante os micro-organismos são em nossa vida e são fundamentais. Estou à disposição para esclarecimentos e desejo a todos um ótimo proveito da Semana do Meio Ambiente. Um abração e fiquem bem!